Fala aí, guerreirinhos. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos começar a segunda parte da aula de estrutura da população, tá? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre como uma população cresce, né? A gente falou um pouquinho, falou um pocão, né? Falamos sobre a questão das taxas de mortalidade, das taxas de natalidade, né? Vimos o comportamento da população e de como essa população cresce tem diretas relações com questões econômicas, sociais. Isso ainda vai ficar mais claro quando a gente estiver falando sobre transição demográfica, tá? Mas isso é mais para frente, tá? Na última aula a gente parou falando um pouquinho sobre, falando um pouquinho sobre a taxa de fecundidade, ou seja, que é a quantidade de filhos por casal. Aí a gente viu que existe uma coincidência aí entre os países mais pobres possuírem taxas de fecundidade mais elevadas, né, e países mais desenvolvidos possuírem taxas de fecundidade tão baixas, mas tão baixas, que em alguns desses países vivem uma realidade, né, de decréscimo populacional. É interessante porque a gente vai ver na aula de hoje, tá, um pouquinho sobre as teorias demográficas. Tá? E aí a gente vai passear por essas teorias e vai haver alguns conflitos de narrativa dessas teorias, tá? Para tentar entender isso aí que vocês estão vendo. Tá? Isso aí que essa questão do crescimento ele ser diferente dependendo, né, do país que você está falando. Tá? Mas antes de a gente falar especificamente sobre as teorias demográficas, vamos falar sobre mais dois conceitos que são importantes na demografia. Aí que muitas das vezes os alunos confundem, né? As pessoas confundem, que é a questão da densidade demográfica, tá? E a diferença entre o que é um país populoso e um país povoado. Tá? É interessante porque a densidade demográfica ela está relacionada, né, como o próprio nome diz, a quantidade de pessoas pela área. Né? Ou seja, a densidade, o conceito de densidade é isso, né? A quantidade de qualquer coisa pela área que essa coisa ocupa. Né? Então a gente pode observar aqui, né, nesse mapa aqui rapidamente, que a população não se distribui de forma uniforme pelo mundo. Né? E a distribuição da população segue inúmeras lógicas, né? Inúmeros fatores, desde fatores físicos, como por exemplo, e aí você pode ver aqui neste mapa, aqui ó, essa região é exatamente a região do Saara, né? Então é uma região muito inóspita para a ocupação humana, tá? Ou seja, eu estou falando de um deserto em que facilmente as temperaturas passam de 40 graus ao dia, né? E caem a temperaturas negativas à noite. Não tem florestas, praticamente não chove, não é o lugar mais seco do mundo, tá? Mas é um local em que você tem um regime de chuvas que não passa aí de 10, 15 dias por ano, né? Então, é um local de ocupação muito difícil. Então, é óbvio que você vai ter uma questão de uma distribuição menor nessa região. A mesma coisa serve, por exemplo, tá, para essa região aqui da costa, da região central dos Estados Unidos, né, já indo para a costa oeste. Tá? Aqui também, nessa região, você pega o norte do Brasil, que tem a Amazônia, ou seja, aqui você tem também uma região muito quente, né? É a Barreira do Inferno ali, aquela região que é também semiárida, né, dos Estados Unidos, e aqui, né, no norte do Brasil, a Amazônia, que confere um local, uma resistência, um local de difícil acesso ao ser humano, mesmo que isso tenha mudado ao longo dos últimos anos, né? O ser humano tem avançado pela mata, né? A mata fechada em si é muito difícil de ser ocupada pelo ser humano, mas aí depois que ele vai lá e passa fogo em tudo, né? Aí você tem um local para ocupação mais simples. Tá? Então, assim, fatores físicos eles têm lá a sua importância. Tá? No entanto, não é o único, não são os únicos. Você também tem fatores históricos, econômicos. Né? Por exemplo, boa parte da população do planeta vive próximo aos oceanos. Né? E não é só porque é bacana pegar uma praia, o que é também, né? Mas principalmente porque o mar confere um importante meio de troca comercial. Ou seja, boa parte do comércio global é exercido pelos oceanos.
né? Seja exercido por via marítima. Então, isso, de certa forma, contribui para uma concentração populacional próxima aos oceanos. Então, você tem também questões históricas, questões comerciais, tá? Questões de ocupação da população. No caso aqui do Brasil, a gente vai ver a questão dos fluxos migratórios, das zonas de atração econômica, das zonas de atração econômica, como os diferentes ciclos que nós tivemos ao longo da nossa história, né, sempre localizados em determinados pontos, que acabavam atraindo as pessoas. Né? Então, por exemplo, o Sudeste brasileiro é muito mais denso, né, possui uma densidade populacional muito maior do que o Norte. Por quê? Porque no Sudeste, historicamente, a gente teve o quê? A gente teve a ocupação ali do café, também foi um centro administrativo e político muito importante do país, do Brasil colônia, né? E aí depois, essa mesma região também acabou recebendo as nossas primeiras indústrias, tá? Então acabaram concentrando em um ponto pequeno do nosso território, grandes núcleos urbanos. E aí, dos motivos que a gente tem aí nosso território concentrado, a densidade demográfica concentrada na região sudeste. Tá? Então a gente pode ver que existem fatores históricos, econômicos, físicos que contribuem para a densidade. Né? A densidade populacional, que vocês podem ver aqui neste mapa, gente. Aqui, por exemplo, ó, você tem aqui em números, esse local mais escuro, tá? Você está falando de uma densidade de 1.000 pessoas por quilômetro quadrado. Né? Você tem... É legal porque esse número, não é que tipo assim, você tem, dependendo da região, aqui no Brasil, por exemplo, tem regiões que chegam a 2, 3 pessoas, 2,5 pessoas por quilômetro quadrado. Né? Porque também, assim como lá a questão da taxa de fecundidade, você tem números quebrados, você também pode pegar um número quebrado. Né? E não é que, tipo assim, aqui no... Não é que você pode pegar assim uma, por exemplo, a densidade de Roraima aí, que é de 2,7 pessoas por quilômetro quadrado. Não significa que você tem, né, 2 pessoas e um saci pererê em 1 quilômetro, né, quadrado ali, vivendo e gritando para os outros 2 pessoas e um saci lá do outro quilômetro. Tá tudo bem aí? Não é assim que funciona. Né? Você, na verdade, você pega a área que você está analisando, no caso de Roraima, o estado, né? E você divide pela população que ocupa aquele estado. E aí você vai ter esses números aí, muitas das vezes que são números quebrados. Tá? E aí a gente tem densidades demográficas bastante diferentes aqui no Brasil. Né? Por exemplo, o Distrito Federal é a unidade da federação com maior densidade demográfica, 523,41 pessoas por quilômetro quadrado. O estado do Rio de Janeiro vem logo depois, e aí vai seguindo. Né? É interessante a gente entender isso. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma área pequena, né? E você tem uma população considerável, mas mesmo dentro do estado do Rio de Janeiro, você tem densidades muito distintas. Então, por exemplo, ali dentro do Grande Rio, né, da área metropolitana do Grande Rio, você vai ter uma densidade demográfica absurdamente grande. Tá? E aí você já pega, por exemplo, o noroeste fluminense, já é uma densidade demográfica consideravelmente menor, porque você vai pegar uma grande área, né, e vai dividir pela população dali. E a gente já falou isso nas nossas últimas aulas, existe uma clara situação de macrocefalia, né, no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o Grande Rio é gigante, tem boa parte da população do estado, e o restante do estado tem cidades muito menores. Né? Você pega aí Campos, por exemplo, que é uma importante cidade, não tem 500 mil habitantes. Tá? A mesma coisa acontece com Resende, Volta Redonda, e aí você pega ali o Grande Rio, 13, 14 milhões de habitantes. Então, assim, isso vai afetar diretamente na densidade populacional da região. Tá? Então, você tem a densidade demográfica, é isso, população pela área. Tá? Se a gente pegar aqui, esse outro mapa é legal, porque é uma anamorfose, né? E são esses mapas que você distorce de acordo com o elemento que você quer, né, chamar a atenção. Tá? E aí então você pode ver claramente como que fica
né, destacado ali a Índia e a China, né, em relação à densidade demográfica, porque apesar de serem aí no caso nem é esse mapa aí nem é densidade demográfica, tá? Esse mapa aí neste caso é a população total, tá? E é interessante por quê? Porque apesar deles serem muito populosos, eles nem não são os países com a maior densidade demográfica do mundo. Tá? Geralmente os países com as maiores densidades demográficas do mundo são países com uma área pequena. Então é mais relaciona mais do que a questão do tamanho da população, e sim com a questão da área. Mas aí, pega aí essa anamorfose, fica com isso na cabeça, porque a gente vai voltar depois a falar sobre essa questão das populações. Né? E é interessante, porque hoje, a cada 7 pessoas no mundo, né, pelo menos uma é chinesa e uma é indiana. Né? Então, assim, é uma quantidade absurda. Cada um desses países tem mais de 1 bilhão de habitantes. Tá? E aí, então, esse mapa reforça essa ideia da população. Tá? Mas aí a gente está falando não de densidade, a gente está falando sobre número absoluto da população. Tá? E aí é interessante, porque isso leva àquela ideia do que é um país povoado e do que é um país populoso. Tá? Então a gente acabou de ver aqui que a China e a Índia são os países mais populosos do mundo. Né? Por quê? Porque eles possuem um número absoluto de pessoas muito grande. Então aqui nessa tabela, a tabela está um pouco defasada, um pouco defasada para não dizer muito defasada, mas ela coloca ali, mas eu já posso dizer para vocês que muda alguns milhões ali, mas o ranking é esse ainda hoje. Tá? Mas você pega ali a China e a Índia, cada uma ali com 1 bilhão de habitantes. Mas notem a densidade demográfica desses países, que possuem uma área consideravelmente grande. Né? 135 pessoas por quilômetro quadrado no caso da China, e é claro que isso também é muito relativo, dependendo da região da China que você vai estar. Né? Tem uma porção considerável do interior chinês que é bem vazio, tá? Até por questão de um clima mais árido, né? Agora, em algumas regiões próximas ao litoral chinês ali, nas regiões que são as zonas econômicas especiais, né, a densidade é equivalente a você estar saindo do Maracanã depois de um clássico descendo a rampa, né? Ou seja, você só vê gente para todo lado, né? Ele está espremido, e isso é uma sensação comum em algumas regiões da China, né, porque é muita gente mesmo. Tá? Agora, quando você olha, por exemplo, os países com densidade demográfica maior, né? Então você pega ali, por exemplo, Mônaco. Mônaco tem uma densidade demográfica de 16 mil pessoas por quilômetro quadrado. E quem acompanha a Fórmula 1 sabe, né? O Principado de Mônaco, que fica na Europa, é um cocôzinho. Praticamente a pista de Mônaco é Mônaco inteiro. Né? Então o que, que acontece? Você tem, né, um território de uma área muito pequena, várias pessoas vivendo ali, e aí a consequência dessa relação de área pequena por muitas pessoas vivendo ali, você tem essa densidade demográfica absurdamente alta. E aí a mesma coisa vale para todos esses outros países desse ranking dos países mais povoados do mundo. Né? Ou seja, povoado é aquele país que tem uma densidade elevada, né? Ou seja, uma densidade habitacional elevada. E populoso, aqueles países que têm um número absoluto de pessoas. É interessante porque, é claro, é um país muito populoso, é um país que tem muita gente. Né? E um país povoado é um país que tem muitas pessoas por uma área pequena. Né? Parece lógico, mas é impressionante como que esse detalhezinho cai às vezes no vestibular e o cara erra. Né? Cai em concurso e ali no nervoso de querer fazer a prova rápido, o cara não se atenta para isso. Mas tem várias questões, né, historicamente falando, de vestibulares que fazem essa simples pergunta: o que é um país povoado, o que é um país populoso? Inclusive, muitas das vezes, colocando tabelinhas assim. Tá? Coloco aqui, eu posso até ver que essa primeira tabela aqui, depois eu vou até substituir, mas vocês têm tabelas dessas equivalentes a essas no livro de vocês mais atualizadas, né? Mas eu posso ver que essa tabela está bem desatualizada. Eu nem notei na hora que eu fui catar isso na internet pela quantidade de pessoas que está aqui no Brasil, né?
botando 170 milhões, a gente está hoje na casa aí dos 200 e poucos milhões. Não sei se foi um erro de digitação, porque pelo que eu tenho visto aqui, os outros, não, tem uma variação assim, boa assim. Os Estados Unidos hoje está batendo os 300 milhões, né? E a Índia está ali também, já muito perto da China. A China tem 1,3 bilhões de pessoas, mais ou menos. Então tem uma desatualizada aqui sim, tá? Mas, de certa forma, não compromete aqui no nosso entendimento do conceito de povoado e populoso. Bem, gente, então, agora, né, a gente discutiu questão de fecundidade, a gente discutiu um pouquinho sobre a questão dos países mais populosos do mundo, a gente viu na última aula sobre como a evolução da população mundial ela tem um salto em um determinado momento da história, né, que é aquele momento ali do século XVIII, em que você vai ter a Revolução Industrial, tá? E é interessante porque durante muito tempo o crescimento das populações não foram assuntos de interesse acadêmico, né? Por quê? Porque na prática o mundo era muito grande, tá? E o que a gente tem observado é que o mundo ele está encolhendo, né? Ou seja, o David Harvey, inclusive, ele cita essa questão da compressão do espaço pelo tempo. E não é nada de fantástico o que eu estou dizendo aqui. O que o David Harvey, o que eu estou dizendo, que David Harvey quer dizer, né, o famoso geógrafo americano, é de que basicamente a evolução dos meios de transporte, as tecnologias de telecomunicação, elas encurtaram o mundo, né? Ou seja, a gente consegue falar com as pessoas que estão a milhares de quilômetros. A economia do mundo ela se conectou, a gente viu isso nas últimas aulas, né? Ela se conectou de tal forma, né, que países tão distantes quanto o Brasil e China, ou Brasil ou Estados Unidos e China são hoje verdadeiras simbiontes econômicos, tá? Então o mundo ele começa a encurtar de tamanho ali no século XVIII, né? E é interessante porque a gente vai começar a ter um grupo de pesquisadores e cientistas que vão começar a ver os problemas em níveis mundiais. Tá? E um dos primeiros problemas que vão chamar a atenção das pessoas, dos pesquisadores, é exatamente a questão da população. Daí então surgem as diferentes teorias que tentam explicar o comportamento das populações, tá? E principalmente como que essas populações podem impactar a sociedade, a economia, e quais seriam as principais ou possíveis soluções para os problemas que esses cientistas estavam observando ali. Tá? Então, assim, hoje para a gente é uma coisa corriqueira, ou seja, uma coisa que a gente vê no ensino médio. Né? Ah, pô, a população da Terra está atingindo 7 bilhões, recursos e papapá, né? Mas eu estou falando de um século XVIII, ou seja, de um período que ainda se levava alguns meses para que a informação circulasse no globo. No entanto, a gente já está falando de uma sociedade conectada globalmente, né? E a gente já está observando os efeitos desse crescimento populacional, né? Principalmente na realidade cotidiana. Tá? Então, com base nisso, vão começar a surgir as primeiras tentativas de entender o mundo que cercavam. Aliás, isso é interessante, porque a gente vive ali no século XVIII, né, o século do iluminismo, né, onde o modernismo nasce também. Né, é um período em que os cientistas, os intelectuais, eles tentam entender os fenômenos que eles estão observando. E como as transformações da Revolução Industrial são muito intensas, algo que nunca tinha sido observado antes, são muitas coisas que estão aparecendo novas, eles estão tentando entender. Né? E aí eles acabam, muitas das vezes, muitos desses pesquisadores acabam produzindo peças fantásticas, né, que influenciam a sociedade até hoje, né, isso tanto no século XVIII quanto no século XIX, e aí eu posso falar sobre as teorias econômicas que a gente falou, né, lá no início, ou seja, a questão do liberalismo, a questão do socialismo, mas como também tem algumas teorias que mesmo depois que foram
tratadas e depois foram desacreditadas, ou seja, foram superadas cientificamente falando, essas teorias persistiram, elas se mantiveram, né, muito fortes, né, até no imaginário da população. Então eu digo aí, por exemplo, sei lá, o lamarquismo, é impressionante, para falar lá da biologia, a questão da, do determinismo geográfico, são assuntos, né, que foram desenvolvidos ali no século XVIII, XIX, que depois já foram superados na academia, mas de vez em quando voltam repaginados, requentados, né, e acabam ainda ganhando muitos adeptos. Por quê? Porque, apesar de ser ciência, ele apela muito para o senso comum e para a observação simples, né? Ou seja, pelo empirismo das pessoas que as produziram lá naqueles séculos, mas que principalmente ganham as mentes das pessoas na atualidade, né? E talvez uma dessas teorias muito fortes que nasceram ali e que ainda hoje a gente ouve falar é o malthusianismo, tá? E aí aqui, aliás, eu coloquei 4 principais teorias populacionais, né? Então, o malthusianismo é o primeiro, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, né? Mas a gente tem a teoria reformista, né? E a gente tem mais 2 teorias que, na prática, são, como que eu posso dizer, requentando o malthusianismo, né? Que é o neomalthusianismo, tá? E o eco-malthusianismo. É nada mais do que uma repaginada na teoria original de Malthus, tá? E aí eles lançam as premissas que Malthus estabeleceu lá no século XVIII. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas teorias. Espera aí, deixa eu passar aqui. Aqui são as 4 teorias, né? Basicamente que a gente vai falar. Tá? E vamos começar aqui. Primeiro, a teoria malthusiana. Tá? Ela foi defendida por Thomas Malthus. Tá? É interessante que ela tem uma virtude de pioneirismo, né? Assim como eu falei agora há pouco do lamarquismo, e o lamarquismo, apesar de ser completamente equivocado, né, ela tem um pioneirismo, e é por isso que a gente talvez estude esses caras ainda. Né? Eles têm aquela ideia de ter uma preocupação com uma situação que eles estão observando. Né? Neste caso, Malthus, é a questão dos recursos e de como, né, que existe uma possibilidade de esgotamento dos recursos. Né? Malthus lá é a questão da evolução, né? Ou seja, a questão da mudança das espécies ao longo do tempo. Né? Isso é um pioneirismo interessante, porque ele não é pioneiro, não foi ele que pensou nisso, mas ele foi o primeiro a instrumentalizar, né, como que poderia ocorrer a modificação das espécies. Né? Malthus também não é o cara que foi o primeiro que falou sobre, olha, o mundo vai acabar, que os recursos vão acabar, até porque os religiosos falam sobre que o mundo vai acabar há muito tempo, mas Malthus não. Malthus ele viu um problema sério, né, primeiro, que é o que? Olha, do jeito que a sociedade está encaminhando, existe uma possibilidade real de um esgotamento dos recursos. E aí, nesse caso, ele fala sobre os alimentos. Tá? E é interessante porque ele baseia a sua observação, inclusive, em estudos de espécies de animais, né? Em que ele observa um forte crescimento populacional, por exemplo, entre camundongos e coisa e tal, e aí depois o ambiente acaba se esgotando, os alimentos do ambiente acabam se esgotando, e essa população acaba sofrendo um decréscimo, um colapso. Tá? Então, assim, é interessante porque, apesar disso, ele pôde transplantar diretamente essa visão para a realidade do contexto humano. Tá? E o que a teoria dele fala, basicamente? Ele pensa o quê? Que a população cresce em um ritmo muito mais acelerado. E aí ele utiliza uma ferramenta matemática que é a progressão geométrica para exemplificar isso, ou seja, para materializar esse crescimento. Ele fala que, olha, a população da Terra, a população humana, cresce em uma progressão geométrica e tende a dobrar a cada 25 anos. Né? Essa condição natural do crescimento humano, isso é Malthus falando, né? Vai levar a um provável colapso dos alimentos. Por quê? Porque o crescimento da produção de alimentos
seja, com o ganho de novas áreas, de novas terras agricultáveis, de novas técnicas de agricultura, elas fazem com que os alimentos tenham um crescimento de produção também, mas um crescimento muito mais tímido. E aí ele se utilizou de uma ferramenta matemática que é a progressão aritmética. Tá? Então ele previa o quê? Ele previa que essa realidade levaria a um colapso social a partir do momento que haveria uma falta, uma escassez real de alimentos para aquela população toda. Tá? E é interessante que até pela forte traço religioso que ele carregava, né? Ele era, apesar de ser economista, ele gostava também de um pouco naturalista, botânico, ou seja, um cara da época dele, versado em vários tipos de conhecimento diferentes. Ele também era um sacerdote anglicano, ou seja, ele também tinha uma forte formação religiosa. Então, para ele, a solução daquilo era o quê? A solução era as pessoas não se entregarem aos seus instintos carnais. Né? Então, por exemplo, a abstinência sexual para ele era uma importante ferramenta de controle social. Né? É interessante, porque ele também achava que uma das coisas que evitava o colapso, né, o mal necessário, eram as guerras, por exemplo. Né? As guerras tinham uma virtude de matar bastante gente e meio que equilibravam as coisas. Né? Ele também acreditava, e aí, gente, agora é uma questão importante. Malthus é um produto da época, todos nós somos produtos da época, né? Todos nós somos produtos da sociedade em que vivemos. Mas ele, ao tentar projetar uma realidade, né, e tentar projetar uma realidade, inclusive para o futuro, ele foi muito traído pela época e pelo conhecimento da época dele. Né? Por exemplo, ele via a questão de seres humanos com níveis diferentes de formação. Então você tinha aquelas pessoas que eram superiores, né? Ou seja, os cavalheiros, as pessoas bem formadas, bem instruídas. Ele viu que são pessoas que têm menos filhos, não estão tão presos aos seus instintos carnais, né? E consequentemente eles têm menos filhos. Já os pobres, aquelas pessoas pobres de alma, né? Porque não é só uma questão da pobreza material. A pobreza material é só um reflexo da pobreza da alma dessas pessoas. Né? E aí então o que acontece? Para ele, essas pessoas estavam muito próximas dos seus instintos animais. E aí então faziam filhos a rodo como camundongos. Né? Então cabia a essa elite intelectual, né, mais bem formada, fazer algo a respeito, né, de controle dessas pessoas, de controle da natalidade dessa população que vivia como pombos, né, só comendo, dormindo e fazendo filho a rodo. Né? Então, é claro, parece muito politicamente incorreto, mas eu sei que também parece soar e fazer sentido na cabeça de algumas pessoas, né? Aquela questão, como não parece ser muito politicamente correto, a pessoa se fecha assim, não, mas é isso mesmo, né? Mas a gente vai ver depois que ele é traído pela época dele, né? Pela visão dele de mundo. E é impressionante como que essa visão ainda hoje bate, né, com o que as pessoas acham. Né? Mas espera aí, a gente vai chegar lá daqui a pouco. O que eu quero falar é que além dele ser traído, tá, pela intelectualidade daquela época, ele também vivia uma realidade que estava realmente numa transformação acelerada. Então, a Inglaterra, Londres, né, do final do século XVIII, início do século XIX, né, era uma cidade estupidamente cheia. Né? Eu acho que eu já cheguei até a falar um pouquinho disso. Era uma cidade, aí vocês podem ver essa gravura aqui, em que as casas eram entulhadas umas nas outras e as pessoas que estavam migrando do campo para a cidade viviam entulhadas, então era muito esgoto a céu aberto, a violência era altíssima, né? Doenças, né? E a pobreza era disseminada. A gente falou isso lá na outra aula, de como que o advento do capitalismo liberal e principalmente da Revolução Industrial elevou a Inglaterra ao status de economia, de império mais rico da história, mas que isso não refletia efetivamente numa boa qualidade de vida da sua população.
né? Então, intelectuais como Malthus tentavam entender aquilo que eles estavam vendo, aquele mundo caótico que eles estavam vendo. Né? Então, para ele foi muito fácil, até pela questão de olhar aquelas pessoas e dizer, ah, elas são as culpadas, ali está fazendo filho a rodo. Né? E se elas pararem de fazer filho, o negócio dá uma melhorada aqui. Né? Outra coisa também é a questão do uso dessas ferramentas matemáticas, o PA e o PG. Isso se mostrou um fracasso absoluto, porque é também um problema daquela época. Ou seja, para você falar sobre ciência, você tinha que usar ferramentas matemáticas. Né? Qualquer coisa fora ali da metodologia estabelecida das ciências da natureza eram vistos como um pseudociência. Né? Então ele foi lá, enfiou essas ferramentas matemáticas ali naquele conceito ali, e aí ele chegou a uma conta que se estivesse correto, se estivesse correto mesmo, né, hoje a população da Terra estaria na casa das 200 bilhões de pessoas. Né? E daqui 25 anos nós teríamos 400 bilhões de pessoas. Né? Então é óbvio que ele errou feio nessa conta. Outra coisa que ele foi traído é o seguinte, a própria Revolução Industrial levou um tempo para chegar no campo. A ciência levou um tempo para chegar no campo, mas quando ela chegou, principalmente ali no século XX, já com a Revolução Verde, o que aconteceu? Houve uma explosão de produção de alimentos. Hoje, pessoas passam fome no mundo, mas não passam fome por falta de alimentos. Nós produzimos comida, ou seja, a humanidade produz comida para 9 bilhões de pessoas. Né? Nós somos 7. Então, se pessoas passam fome, não é por causa de falta de alimentos, né? É por causa de como esses alimentos são distribuídos. É por causa de que os alimentos hoje não, eles são um meio para atingir um fim, que é, no caso, o lucro. Né? Então, qual é a questão? Qual é a consequência? Se você não tem o capital necessário para adquirir aquela comida, né, é óbvio que você vai morrer de fome, mesmo tendo comida no mundo. Tá? Então, tipo assim, o Malthus, muitas das premissas dele depois se mostraram não verdadeiras. Ou seja, a questão mesmo de como se dava o crescimento da população. Né? Agora, essa ideia de que o pobre é um grande responsável pela situação caótica da pobreza é uma ideia que perdurou. Né? Tanto que ela vai ser requentada depois nas outras teorias que a gente vai falar. Tá? Agora, uma das. E aí é legal, né? Porque essa ideia de Malthus, né? Politicamente incorreta, de que cabia aos lordes controlar, né? Para o bem da sociedade, né? As pessoas. E, por exemplo, até ver a guerra com bons olhos. Não que ele fosse defensor da guerra, mas, não, olha, a guerra tem um papel social importante aqui, porque mata um monte de pobre, né? Isso talvez lembre, né, alguém que vocês tenham visto recentemente, né, o que eu inclusive gosto de chamar de malthusianos. Né? Então, se vocês conseguirem ver uma lógica no discurso lá do vilão da Marvel, do Thanos, na questão do equilíbrio da sociedade, de como que os recursos vão se esgotar por causa da produção, do crescimento assustador de pessoas, né? E aí, por causa disso, você precisa de um universo balanceado, e aí ele vai lá e mata 50% da população do universo, não é do planeta, não, do universo. Né? É claro que se você parar para pensar direitinho, isso é bem furado, né? Bem furado, porque o universo é gigante, e se você for pensar, né, em sociedades interplanetárias, né, veja o nosso sistema solar. Né? O nosso sistema solar é um planetinha, né, com pessoas, mas nós temos vários outros planetas com recursos absurdamente grandes que a gente poderia explorar se fosse necessário. Se a gente estivesse falando de uma civilização capaz de viajar interplanetariamente, como é o caso ali daquele universo, né, contado naquela ficção, mas é interessante porque eu vi muita gente, inclusive muitos comentaristas de gibi, de cinema, dizendo, não, mas até que o cara falou tem lógica, né? Olha que conteúdo. É claro que se espreme um pouquinho e fura essa lógica toda. Mas por quê? É Malthus na veia, né? Essa ideia de que você precisa controlar as pessoas, controlar a população, né? Senão o mundo vai acabar, os recursos vão acabar. Né? Então, assim, tá aí o novo vilão da Marvel, né? Malthusianos. Tá? Então, pessoal,
logo depois dessa teoria, que ganhou muita força dentro do mundo acadêmico, né, é mais ou menos ali na época que você vai ter o desenvolvimento do socialismo, né, do marxismo, e logo, né, o marxismo tenta explicar todos os fenômenos sociais, ou seja, o marxismo é uma teoria totalizante, ela tenta explicar todos os fenômenos, né, sociais, todos os fenômenos econômicos, ela tenta, inclusive, criar o modelo do mundo, né? Então, como tal, ela vai se envolver em vários assuntos, várias pendengas envolvendo a sociedade. E uma delas é o que o Malthus chamou a atenção, da questão do crescimento da população, da questão dos recursos. Então, vejam, Malthus é muito importante porque ele é o primeiro a falar, olha, temos uma possibilidade de problemas de recursos. Até a época de Malthus, a Terra era grande demais, e como era grande demais, ninguém perdia o sono achando que não haveria recursos para todo mundo. Porque, né, até o século XVIII, o ser humano sempre encontrava novas terras, sempre ia, né, navegava e achava um novo continente. Né? Agora, quando chegou ali a época do Malthus, você já tinha um entendimento do tamanho do mundo, não se encontravam novas terras, né? O mundo estava conectado agora efetivamente, então ele vai ser um cara que vai chamar a atenção para isso. Tá? E aí ele vai construir toda aquela narrativa. Agora, os reformistas, eles pensam um pouco diferente de Malthus. Eles concordam com a questão da dificuldade, eles concordam com a questão, né, do perigo do esgotamento dos recursos. Eles concordam que os pobres têm mais filhos do que os ricos. Né? Agora, eles discordam de quem é a culpa. Né? Ou seja, enquanto Malthus via os pobres como os culpados, ou seja, como indivíduos que estavam muito entregues a seus instintos, né, carnais, né? Pessoas que não tinham aquela complexidade necessária para o entendimento do bem comum. Né? Já os reformistas, eles vão culpar o quê? Eles vão culpar a própria desigualdade, eles vão culpar a pobreza pelo superdesenvolvimento, pelo aumento da população entre os mais pobres. Ou seja, para os reformistas, você muda as condições de riqueza, você muda a distribuição, né, de bens, e você vai ter o quê? Você vai ter uma população pobre que, por si só, ela vai, né, com o passar do tempo, mudando a sua forma, né, de reprodução. Ou seja, para ele, a explosão demográfica que Malthus observou não era culpa dos pobres, e sim da pobreza. Né? É interessante, porque aqui, até nessa chargezinha aqui, a gente pode ver isso. A gente pode ver uma senhora, né? Você vê muito bem apessoada e muito bem vestida, provavelmente com um poder aquisitivo legal, né? Com uma única filha, né? Entregando um anticoncepcional para uma mulher pobre, né? Que pede esmola. É interessante, porque aquela pessoa ela entrega o anticoncepcional como tipo assim, tenha menos filhos. Mas notem, a própria estrutura daquela mulher, a urgência daquela mulher ali é o quê? É alimento. Né? Ela está precisando sustentar ela e os filhos. Ela não teve a mesma formação que a mulher. Né? Então, o que acontece? De certa forma, as prioridades são diferentes. Então, é uma questão de formação e não uma questão de informação. Tá bem? Pelo menos isso é o que os reformistas defendem. Né? E é interessante, porque quando você pega novamente aquele gráfico de fecundidade, e aí esse aqui que vocês estão vendo é um gráfico um pouquinho diferente daquele outro que eu mostrei na última aula, porque esse aqui é o do livro de vocês, né? Que mostra o globo e as taxas de fecundidade, e como as taxas de fecundidade são muito mais altas, né, em regiões mais pobres, como a África subsaariana. Então, vejam vocês, isso é uma questão que reforça a ideia do Malthus. Olha, esses países são pobres porque estão fazendo filho a rodo. E como eles são pobres e eles estão fazendo filho a rodo, eles não conseguem se desenvolver. Né? Por outro lado, os reformistas olham para isso e dizem que, olha, essa taxa
ela é alta, não é porque as pessoas estão fazendo muitos filhos. Aí sim, as pessoas estão fazendo muitos filhos porque os países são pobres, né? E aí um dos argumentos dos reformistas é o quê? Que você pode ver em vários países que se desenvolveram ao longo dos últimos anos, né, uma queda acentuada da taxa de fecundidade, mesmo sem nenhum projeto governamental, mesmo sem nenhum tipo de ação do governo para controlar os mais pobres, né? O que ele vê é o quê? É uma queda natural da taxa de fecundidade a partir do momento que a população de um determinado país se torna mais rica, ou seja, em que a distribuição vai se fazendo de forma mais eficiente. E aí aqui a gente tem, por exemplo, o gráfico da taxa de fecundidade, né, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, até o século ali, 1800 mais ou menos, né, então ali no início do século XIX, né, você tinha o quê? Você tinha uma taxa de fecundidade que beirava os 7%. À medida que o país foi se desenvolvendo, e aí a gente tem a industrialização se fazendo nos Estados Unidos quase que paralelo à Europa, né? As condições de vida dos Estados Unidos melhorando significativamente, o país enriquecendo e essa riqueza chegando a todos, aos mais pobres, né? Porque não é que não tem pobre nos Estados Unidos, mas as condições sociais até dos pobres nos Estados Unidos vão, de certa forma, sendo melhores. E aí qual é a questão que você vai observando? Sem nenhum tipo de controle de natalidade, sem nenhuma guerra efetivamente para matar pessoas, né? Sem nenhuma tentativa de controle, de abstinência sexual acentuada, nada disso, você vai tendo, ano após ano, a taxa de fecundidade da população americana caindo, né? E a gente vai ver mais para frente que isso é uma realidade também aqui no Brasil. Já a partir do momento que o Brasil se urbanizou, né, que as condições de vida foram melhorando, né, a taxa de fecundidade no país caiu acentuadamente. Tá? Então era de 6, 7 filhos lá na década de 40 e aí chega hoje a 1,9. A gente já está virando o jogo e inclusive a população está, né, decrescendo. Outro ponto também que os reformistas chamam a atenção. Né? Olha, essa tal explosão demográfica ela tende a deixar de existir, o problema da superpopulação tende a deixar de existir se a gente conseguir fazer o quê? A gente melhorar a condição de vida das pessoas e a pobreza for eliminada. E, por incrível que pareça, é o que a gente observa hoje nos países ricos. Né? Ou seja, hoje, na Europa, vocês podem olhar aqui, ó, no amarelinho, na Europa, o problema não é superpopulação. O problema na Europa, no Japão, não é superpopulação. O problema nesses países é a implosão demográfica. Eles estão, né, envelhecendo e não existe uma reposição. Tanto que apelam alguns desses países a imigrantes. Né? Mas é claro, e aí a gente cai em várias questões aí também culturais, de preconceito, de xenofobia. Por exemplo, o Japão. O Japão hoje tem incentivado, né, há algum tempo, né, já foi mais, mas agora ainda existe que os descendentes japoneses que vivem nas Américas voltem para o Japão. Por quê? Porque, bem ou mal, não vai haver uma mistura, ou seja, não vai haver é isso, é uma ideia xenófoba mesmo, de não misturar, de não haver uma mistura com outros povos. Tá? A mesma coisa acontece em Portugal, com a crise econômica tudo diminuiu. Né? Mas até bem pouco tempo, até alguns 2, 3 anos atrás, Portugal estava criando condições e facilitando a vida de brasileiros que quisessem viver em Portugal. Né? Porque, bem ou mal, existe um alinhamento, né, religioso, um alinhamento linguístico que não iria descaracterizar tanto, né, a realidade daqueles países. Tá? E assim, não dá para condenar tanto assim. Né? A xenofobia, ela em si, ela está carregada de inúmeros preconceitos. Né? Muitas das vezes, preconceitos raciais, tá? Preconceitos religiosos. Agora, também não é difícil se a gente se colocar no lugar desses povos que estão vendo a sua cultura e a sua população diminuir assustadoramente, né? E a economia chegando a um ponto
né, de estagnação, porque você vai ter a população economicamente ativa diminuindo significativamente, o aumento do número de idosos, né? Ou seja, existe uma possibilidade real de um colapso até da previdência, previdenciária, né? Então, os imigrantes são uma solução, por incrível que pareça, são uma solução para esses países. Só que aí aquela questão de tipo assim, de ver a descaracterização da sua cultura por pessoas que têm crenças diferentes. E aí se mistura o preconceito racial, né, étnico. Então, por exemplo, hoje o ritmo de crescimento da França, de imigrantes muçulmanos na França, e como os imigrantes muçulmanos têm taxa de fecundidade hoje na França, quase o dobro da taxa de fecundidade dos franceses, existem projeções que mostram que em 30, 40 anos a França pode se tornar um país islâmico, ou seja, que vai ser um país em que o número absoluto de praticantes do Islã, né, do islamismo, vai ser maior do que o cristianismo do que o cristianismo de uma forma geral, né? Então é um sentimento que é compreensível, né, condenável, né, porque a gente sabe que está carregado de várias outras, né, ideias que são furadas, mas são a xenofobia em alguns desses países ela pode ser não aceita, mas elas podem ser compreendidas por esse viés aí que eu estou falando agora, tá? Então, se por um lado Malthus era convicto que a pobreza era o grande responsável pelo crescimento da população, o que a gente tem observado nos últimos anos, né, e principalmente no desenvolvimento social de alguns países que fizeram toda a transição demográfica, fizeram toda a passagem dos momentos de crescimento demográfico, é de que a realidade está muito mais próxima, né, do que os reformistas falam, do que os malthusianos falavam, né? Então, tipo assim, você elimina as condições sociais da pobreza, você elimina as condições materiais de pobreza, que você vai ter como efeito, consequência, você vai ter uma diminuição da taxa de fecundidade. E é interessante porque existe um estudo recente, um minutinho. Desculpa, eu fui catar aqui qual é o estudo, né? O estudo dos pesquisadores Patrícia Simões e Ricardo Brito Soares, né? Lá da Universidade Federal do Ceará, que demonstram, né, estatisticamente falando, que famílias assistidas pelo Bolsa Família, né, possuem níveis de fecundidade menores do que famílias pobres não assistidas pelo Bolsa Família. Então é interessante porque o que a gente vê, o que o senso comum nos diz, né, o que a gente cansa de ouvir de pessoas por aí, e que eu inclusive já até vi também, porque eu trabalhei numa área muito pobre de campos, e eu já vi da boca de uma pessoa falar que eu vou ter, que estava grávida, que isso aqui é bom, que eu vou ter um up lá na Bolsa Família, né? O que faria com que qualquer pessoa pensasse, tá aí, ó, Bolsa Família é para pessoal encostado, esse pessoal encostado vai fazer um monte de filho e vai viver de Bolsa Família e fazendo filho, né? Agora, o que os dados estatísticos previamente já vem mostrando, né, é de que a realidade é diferente. Quando você analisa a taxa de fecundidade, as famílias que estão assistidas pelo Bolsa Família têm taxas menores, né? Ainda é pouco, mas já é algo, né, significativo pelo tempo que você tem desse programa, e a gente está falando de um contexto de crescimento populacional. Qualquer coisa, quando a gente está analisando, né, variação demográfica, tem o que a gente chama de inércia demográfica, né? Ou seja, ela leva uns 20 anos para que um fenômeno seja realmente percebido, porque você tem que ter uma variação de gerações para você poder observar essa variação efetivamente, esse fenômeno efetivamente. Tá? Mas mesmo assim, a gente já consegue observar os efeitos disso entre as famílias. Por quê? Porque você está tendo famílias que estão tendo condições melhores, mínimas ali. Tá? Eu estou falando também de famílias, por exemplo, no campo, né? E é interessante porque no campo você ter mais filhos, não é um custo, é mais uma mão de obra de trabalho. Por incrível que pareça, é uma mazela, mas é. Né? E o que acontece? De certa forma, existem contrapartidas que a família tem que executar para poder ter o Bolsa Família. E uma dessas contrapartidas é colocar a criança na escola. Né? Então, vejam vocês, como que esse programa que pode
ter vários questionamentos, é importante que tenha, é importante de se entender que, pelo menos como tal, ele é um programa transitório, né? E é interessante que talvez lá no nosso momento síncrono a gente pode só até discutir uma questão de renda mínima, se ela vale, se ela não vale, mas o Bolsa Família em si é um programa que foi idealizado para ser algo transitório, né? Ou seja, assim como as cotas, né? Elas não deveriam ser eternas, elas deveriam ser temporárias até que as coisas melhorem, né? Então o que acontece? Esse programa, ele de uma forma geral, ele cria uma condição para as novas gerações de oportunidade que as anteriores não tiveram, né? Então essas crianças, por uma questão de necessidade, se não existisse a Bolsa Família, elas teriam que trabalhar, pedir dinheiro no sinal e coisa tal para levar comida para casa, né? Elas não poderiam ser só um estorvo na família, elas teriam que produzir também, como acontece no campo, cortando cana e coisa e tal, né? Aí o que acontece? A partir do momento que você tem um programa como Bolsa Família que faz como contrapartida obrigar a criança a ir para a escola, né? E como o dinheiro é certo e de uma forma geral é maior do que outras formas, né, de obtenção de dinheiro pela criança, os pais colocam a criança na escola. Então você está livrando uma geração inteira de trabalho infantil, né? Você está colocando essa criança na escola, onde ela vai poder ter uma alfabetização, onde ela vai poder ter... Né? É claro que a gente esbarra em várias ineficiências da escola pública, mas de uma forma geral ela vai ter alimentação, ela vai comer. E aí é outra coisa que eu também vivi na minha realidade, né? Eu já vi crianças que iam para a escola para comer e não é zoação, é porque elas não tinham mais nada para comer em casa e elas ficariam o resto do dia inteiro, ou seja, elas almoçavam na escola por volta das 11 horas, das 10 horas, né? Inicialmente era 10 horas, e depois a outra refeição que elas teriam no dia delas seria no outro dia na escola, né? Então, já tive assim, situações de a gente trabalhar em conselhos de classe em que se organizava as aulas, né, para que pudesse dar um café da manhã na entrada, né, porque essas crianças chegavam 7 horas da manhã sem comer nada, né, e poder retardar um pouquinho o almoço para meio-dia, né, porque o que acontece? Que aí elas poderiam comer e passar, se fosse a questão, um tempo menor de jejum, né? Então, tipo assim, eram crianças que se não houvesse um Bolsa Família, né, elas estariam com certeza fora da escola, estariam mal alimentadas. Então, tipo assim, o mais interessante é o quê? Os efeitos, e aí depois quem quiser, quem tiver interesse, é só entrar em contato no WhatsApp que eu mando a fonte, né, qualquer coisa até coloco na pasta do Moodle, tá, para vocês darem uma lida no artigo. Muito interessante artigo, e ele é um de vários outros artigos que tem demonstrado a mesma coisa, que melhora sensivelmente a condição de pobreza da população e ela por si só vai ter menos filhos. Claro que não é só, como a gente falou lá sobre a violência, não é só a desigualdade e a pobreza que causa, né? É uma situação multitarefa, a gente pode dizer assim, né? Ou seja, existem vários motivos que levam a taxas de fecundidade alta entre os mais pobres, entre principalmente as meninas mais pobres. E aí é uma questão que eu sempre falo, não é só informação, né? Porque mesmo na escola pública, lá no CIEP, no meio de uma favela, a menina tem aula de educação sexual, ela entende, né, que, né, o sexo leva a fecundidade, né? Agora, o meio em que ela vive, o meio em que aqueles jovens vivem, né, é um meio muito diferente do meio em que uma pessoa, né, de classe média, que tem uma família estruturada, vive, né? E muitas das vezes elas também vivem em famílias que foram desestruturadas, filhas de mães também muito jovens, de pais muito jovens, porque não é só a mãe, o pai também é muito jovem, né? Muitas das vezes famílias que não dão aquele suporte, não tem a capacidade de dar um suporte para a menina, né? E aí aquele meio, aquele ambiente acaba levando, né, a menina acabar tendo filhos. Porque, eu repito, né, não é que as meninas pobres fazem mais sexo do que as meninas mais ricas, os meninos mais pobres fazem mais sexo do que os meninos mais ricos. Não é isso. É a questão da capacidade de preservar, de conseguir, né, evitar ter filhos e até mesmo acesso a esses meios contraceptivos. Tá? E aí é aquela questão. Malthus diria o quê?
cabe ao governo controlar essa população, né? Obrigando essas pessoas a terem menos filhos. Mas no mundo democrático e livre, isso é muito difícil. Tá? E é interessante porque isso nos leva à nossa segunda, à nossa terceira teoria. Tá? Aí aqui eu reforço, aqui eu coloco aqui um mapa também do livro de vocês sobre o IDH, e de como esse mapa sobrepõe quase que certinho sobre o mapa da fecundidade. Então, por exemplo, os malthusianos diriam, olha, isso aqui é um reforço, ó, os países com maior fecundidade são os países mais pobres, que têm menor índice de desenvolvimento humano. Na verdade, o índice de desenvolvimento humano ele não seria um bom índice para os malthusianos, porque ele tá avaliando o desenvolvimento, né, social, econômico. Aliás, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é um índice, ele é um cálculo, né, muito complexo, que se baseia em três grandes, como que eu posso dizer, três grandes alicerces, né, que seriam a renda, a saúde e a educação. E aí, então, ele é convertido, ou seja, converte vários índices sociais, alfabetização, anos de escolaridade, acesso à saúde, acesso a vacinas, salário, renda per capita. Você cria vários números, né? Ou seja, você transforma esses fatores sociais e econômicos em números e injeta ele em uma equação e você obtém um índice, né? Que é um índice que vai de 0 a 1. Né? Isso é o índice de desenvolvimento humano. Tá? Então, os países, teoricamente, mais próximos de 1 são os países que têm alto nível de desenvolvimento humano. Os países mais próximos de 0 são os países que têm nível de desenvolvimento humano muito baixo. Isso é o IDH. Tá? Então, o que acontece? O Brasil está ali, está no meio de campo ali. Países, a gente pode dizer que são países com um índice de desenvolvimento humano, né, que está ali alto, né? Ou seja, entre 0,700 e 0,799. Tá? Existem países com índices de desenvolvimento humano muito alto, que são os países, né, ocidentais ali da Europa Ocidental, Estados Unidos, o Canadá. Então, o que acontece? Mas não está diretamente associado só à economia. Né? Você tem países aí como a Argentina, o Chile, que têm IDHs muito altos e não são economias muito pujantes. Tá? Isso é por quê? Porque é um complexo cálculo. Tá? Agora, quando você sobrepõe isso ao de taxa de fecundidade, você pode ver claramente que você tem onde os países que têm níveis de desenvolvimento humano mais baixos, né, são também os países onde você vai ter taxas de fecundidade maiores. E aí aquela questão, os reformistas falariam que é por causa da pobreza que você vai estar tendo essa taxa de fecundidade alta, e os malthusianos falariam que não, eles são pobres e têm taxa de fecundidade alta, é o que está causando esses índices de desenvolvimento humano baixos. Né? No entanto, como eu já falei para vocês, quando a gente compara a evolução dos países, principalmente dos países que enriqueceram e distribuíram melhor as suas riquezas, né? Sem nenhuma necessidade de controle estatal, né? As taxas de fecundidade desses países caíram. Né? Caíram, inclusive, a um ponto que é o problema contrário. E é interessante, porque hoje o que você tem, principalmente na Europa, é uma interferência estatal ao contrário, estimulando as pessoas a terem filhos. Né? Mas estimulando como? Tipo, vai lá, você quer, você consegue. Ou então botando filmes pornográficos na televisão para o pessoal se empolgar. Não. Né? Eles tentam incentivar com dinheiro mesmo, pagando, né, gordas pensões para casais jovens que querem ter filhos. Né? E aí, se antes de você se empolgar, vou para a Europa, não sei o quê, né? Porque você tem aí, por exemplo, o caso da Suíça, que paga até 2.000 euros por mês durante 2 anos para o casal ter filhos. Né? Mas antes da pessoa se empolgar de ir para a Suíça, o que eles querem lá na Suíça são os suíços casando com suíças e tendo suicinhos. Né? Então aí eles têm essas taxas e eles acabam contribuindo lá. Tá? Mas mesmo assim, mesmo com todo esse apoio europeu, você tem,
né, uma decadência na taxa de fecundidade, que inclusive é um fruto de vários estudos sociais, né? Ou seja, assim como a gente não pode tentar resumir tudo, né, nem a violência só a questões econômicas, né? A própria questão da fecundidade, como eu falei para vocês agora há pouco, ela é um assunto muito complexo, né? Então, a queda, por exemplo, assustadora dos matrimônios, né? A questão de que as pessoas estão casando cada vez menos, constituindo relações longas cada vez mais raro isso acontecer. Isso também está impactando diretamente na taxa de fecundidade. O caso das mulheres, né, que graças à revolução feminista e graças à revolução científica, né, dos anticoncepcionais, ela acabou podendo escolher ter filhos, né? Isso, aliás, é muito importante. Métodos contraceptivos existem há milênios, né? Veja, os romanos usavam camisinha com pele de tripa de cabra, né, de cabrito, né, então, para tentar, o tipo de uma camisinha natural lá. Agora, o que, que tem de diferente com a pílula, por exemplo? A pílula, que é uma invenção ali dos anos 60, ela, diferente da camisinha, ela é uma escolha feminina, ou seja, a mulher pode escolher tomar a pílula, né? E aí, então, isso permite pela primeira vez que a mulher se liberte do fardo de ter que ter filhos. É porque não é que não ocorreram e não existiram mulheres excepcionais na antiguidade ou antigamente, ou pessoas, mulheres engajadas, inteligentes, que trabalhavam, elas existiam. Só que aí tudo ia por água abaixo quando elas começavam a ter filhos. Ah, 2, 3 filhos, aí como que você mantém, né, uma carreira, um emprego, se você está lá com seus filhos e querendo ou não, e principalmente é uma injustiça absurda, mas o fato é de que muitas das vezes a criança sobrecai nos ombros da mulher. Ainda hoje, né, a questão da mulher e a relação com o filho é muito grande. Ou seja, o aborto. O aborto é um bom exemplo, né? Não vamos entrar nesse papo agora de aborto, porque ele é um papo bom para ser debatido, e não eu apresentando, até porque eu aqui, a pessoa que vos fala, não tenho uma opinião formada sobre o aborto, né? Eu me reserva isso, eu não sei, eu já pensei muito, e hora eu acho isso uma coisa, um direito, a hora eu acho isso, né, também ruim, porque a gente vive num país que não tem pena de morte, eu sou contra a pena de morte, mas a única pessoa que no Brasil efetivamente é executada é o feto, né? Por exemplo, no caso de um estupro, mas aí se você avalia, né, na questão da violência sexual que a mulher sofreu e de como isso é um destruidor intelectualmente falando, né, psicologicamente falando, você gerar um filho que é fruto de uma violência, né? Ou seja, não, gente, não tem como você realmente dizer que com 100% de convicção que esse lado aqui está certo ou esse lado aqui está certo. Mas o que eu posso dizer para vocês, com certeza, com toda certeza, é de que o aborto é um assunto que recai só sobre o ombro das mulheres. E é impressionante, porque as mulheres não geram crianças sozinhas, né? Então, o impacto, por exemplo, que o debate sobre o aborto causa na sociedade não é, né, assim, é gigante se você comparar ao impacto do que a gente chama do abandono parental, o aborto masculino. Eu chamo de aborto masculino, porque um homem faz um filho numa mulher e simplesmente vai embora e some, vai comprar cigarro e nunca mais volta, o que, que esse cara está esperando que essa criança sofra, né? Aconteça com essa criança, né? Ela morra, né? Então, tipo assim, e não se tem esse conflito, não tem essa questão, né? Não cai sobre os ombros do homem. Então, é muito comum o homem ter 2, 3, 4 filhos, e tudo bem, e até, inclusive, as próprias, e aí, é claro, é fruto da própria sociedade machista, até as próprias mulheres reproduzem essa visão, né? Perdoam muito mais, é muito mais fácil você perdoar um homem que abandonou um filho do que uma mulher que abandonou o filho, né? O impacto é muito menor. Então, tipo assim, quando eu estou falando aqui sobre a pílula, ela foi uma revolução porque a mulher pôde pela primeira vez na vida dela escolher: não quero ter filhos, né? E isso junto com o movimento feminista, que lutou pelos direitos das mulheres, de trabalhar, de poder, né, ocupar lugares nas universidades, né? A pessoa pode ter mil preconceitos com o movimento feminista, com algumas feministas, porque também é sempre muito ruim você julgar qualquer movimento social
por uma pessoa ou algumas pessoas, ou pelo estereótipo de pessoas que você tem em mente, né? Agora, inegavelmente, para todas as mulheres, até as que não se dizem feministas, né, o movimento feminista trouxe um efeito positivo de permitir essa mulher de ir trabalhar. E aí, com objetivos diferentes, homens e mulheres têm tido menos casamentos e, consequentemente, menos filhos. Né? E isso é muito intenso hoje no Brasil, mas ainda mais intenso nos países como os países europeus. Tá? E aí não adianta nem o governo trazer uma taxa e pagar e oferecer escolas e creches e coisa e tal, porque simplesmente os adultos na Europa não querem ter filhos. Né? Bem, então, para fechar esse assunto de teorias reformistas, nós temos a teoria neomalthusiana, né, que é na prática que como eu já falei, tanto o neomalthusianismo quanto o ecomalthusianismo, elas são teorias requentadas do malthusianismo original. Ou seja, elas eliminam toda aquela parte que já ficou comprovada que é furada, como PA, PG, coisa e tal, mas elas reforçam o quê? A questão dos recursos, e elas reforçam que são os pobres, e aí nesse caso os países pobres, os grandes responsáveis pela superpopulação e pelo esgotamento dos recursos. Né? É interessante porque, por exemplo, o neomalthusianismo ele volta com tudo depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai começar gradativamente a viver uma realidade em que realmente os países ricos começam a ter um decréscimo da sua população, mas os países pobres continuam, né, crescendo de forma assustadora. Né? Então, por exemplo, esse aqui é bem um gráfico neomalthusiano. Né? Ou seja, as pessoas esgotando os recursos da terra. Tá? Eu estou falando aqui, mas vocês estão vendo a minha cara. Né? Isso aí que é uma beleza. Tá? Aqui, ó. Essa aqui é uma charge, né, bem neomalthusiana. Né? Ou seja, pessoas esgotando os recursos da terra. E aí, nesse caso, o neomalthusianismo pega carona ali com os movimentos ambientais, com um reconhecimento mundial de que os recursos realmente vão se esgotar, né? E começam a exigir dos governos o quê? Uma ação efetiva no controle da população mundial. Tá? E aí a gente tem alguns países que vão ser fortemente influenciados pelo neomalthusianismo. México, até a Argentina, outros países, né? África do Sul. Tá? Agora, na maioria desses países, as ações, né, de controle de natalidade, de planejamento familiar, elas vão fracassar. Tá? Por quê, gente? Porque a gente está falando de países que o nível de pobreza ainda é alto. Né? Agora, onde é que essa política vai funcionar? Ela vai ser aplicada e vai funcionar bem. É na China. Né? Ou seja, a China ela vai fazer um programa de filho único, a política de filho único, vai surgir ali nos anos 70, e basicamente é o quê? Ela proíbe, o governo chinês proíbe, né, os chineses de terem mais de um filho. Né? Isso só é possível, gente, e aí é interessante. Por que isso funciona na China? E não funcionou na Argentina, não funcionou no México, não funcionou... Porque eu estou falando de uma ditadura, de um país onde que o governo ele interfere, vejam só, o Estado interfere, né, na forma em que as pessoas vão viver suas vidas. Tá? É interessante, a nível tão, tão fundamental que, inclusive, ditando quantos filhos essas pessoas podem ter ou não podem ter. Tá? É interessante, assim, eu fico muito assustado com isso, porque eu posso dizer que, para mim, o Estado tem que estar presente, né? Porque, afinal de contas, ele está ali para servir as pessoas. Né? Então, ele tem que ter algumas ações de controle civil e coisa e tal. Agora, você tem um Estado tão pesado e tão forte no cotidiano das pessoas, ao ponto de conseguir proibir as pessoas de terem quantos filhos elas quiserem, né? É uma coisa absurda, é impressionante e absurda ao mesmo tempo. Tá? Agora, tem as suas vantagens, é inegável que tem as suas vantagens. Por exemplo, na questão do controle de natalidade. Funcionou. Ou seja, a China tem, e algumas estimativas mostram que a China deixou de ter 300 milhões de pessoas, 300 milhões de novos chineses
nesses 20, 30 anos de política do filho único. Né? Então, na prática, ele obteve o êxito que eles tanto precisavam. Porque no início dos anos 70, a China não era nada disso que a gente vê hoje. Era um país agrário, rural, muito pobre. Né? Estava fazendo transformações muito profundas, inclusive algumas dessas transformações, como as 4 modernizações, a criação das zonas econômicas especiais, aceitar capital externo, que acabaram levando a China a essa potência que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje, né? Mas ali naquele momento era imprescindível para o governo chinês controlar a natalidade. Eles não poderiam, inclusive, né, fazer com que o próprio a teoria reformista, que é de base marxista, falava, não, você elimina a pobreza. Não, eles falavam assim, não, a gente precisa eliminar a pobreza, precisamos, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é controlar a natalidade. E como nós podemos simplesmente obrigar as pessoas a não terem filhos, né? Porque aí é aquela questão, se ela tivesse uma outra filho, né, o Estado podia, por exemplo, se negar a ofertar serviços como saúde e educação para toda a família. Isso, em um país socialista, onde não existia serviços de educação particulares, isso era o fim para a família. Né? Então, e inclusive programas de corte, de ligadura de trompas, né? Ou seja, realmente o Estado chinês ele foi muito pesado no controle da natalidade. Não é planejamento familiar que a gente está falando aqui, a gente está falando de controle de natalidade. Tá? Surtiu efeitos sociais gritantes na China. Né? Primeiro, que por uma questão cultural, né, principalmente no interior da China, né, as pessoas começaram a deixar de ter meninas. Como se deixar de ter meninas? Elas conseguiam escolher? Não. A partir do momento que elas tinham meninos e sabiam o sexo, elas abortavam as meninas, ou então abandonavam as meninas e diziam e passava a ideia de que as meninas morreram. Por quê? Porque na China, quem carrega o nome da família, né, e de certa forma é responsável por cuidar dos pais na velhice, são os meninos. Né? Então, isso principalmente no interiorzão da China. Né? Então, assim, começou a se tornar até uma questão de sobrevivência também. Né? É fácil a gente falar assim rápido, sem conhecer a história daquele país. Nossa, as pessoas são uns monstros. Também acho que são, assim, não parecem muito normais, mas se a gente vê todas as anormalidades que pessoas praticam aqui no Brasil também, e se julgar o Brasil inteiro para essas pessoas, fica um negócio complicado, né, também. Né? Então, o que acontece é que na prática, lá na China, algumas pessoas começaram a abandonar meninas, ou até mesmo abortar meninas em prol de ter tentativas para ter meninos. Né? Até hoje, os orfanatos chineses ainda são abarrotados de meninas. Né? Então, por quê? Isso foi amenizado quando o governo chinês, num segundo momento, abriu exceções. Né? Ou seja, não, olha, então se você mora lá no campo e você teve menina, sua primeira filha foi menina, então existe uma possibilidade de você provar que você tem condições e coisa e tal, né? De você ter uma segunda tentativa, de tentar ter um menino. Né? Agora, nas cidades, era um filho mesmo, quando acabou. Isso gerou um impacto social em que até hoje a China é um país em que a diferença entre meninos e meninas, homens e mulheres, é muito grande. Existem quase 50 milhões de homens a mais do que mulheres na China. Né? Isso é interessante, porque estatisticamente falando, a tendência da população é sempre se manter 50% homens e mulheres. Né? E não é tipo assim, mas que doideira, por que isso? É estatístico. Você tem uma moeda, cara e coroa. Você tem quantos por cento, né, de ser cara, de cair cara, e quantos por cento de cair coroa? Bem, 50%. Né? Então, quando você joga a moeda, jogou 10 vezes. Pode acontecer de cair 3 vezes cara e 7 vezes coroa. Então foi 70%. Aí o cara, mas não é 50%? Mas se você começar a jogar a moeda várias e várias vezes, e quanto mais você jogar, mais próximo de 50% você vai chegar. Né? Então, por esse fenômeno estatístico mesmo, é uma questão da natureza, os seres humanos tendem a ser mais ou menos
a mesma quantidade de nascimentos de homens e mulheres, né? Quando você analisa um universo de 7 bilhões de pessoas. Só que, é claro, de uma forma geral, e aí depende de condições, homens de uma forma geral vivem menos, como a gente já falou. Então, assim, na China acontece que você tem muito mais homens do que mulheres por causa de uma questão, né, da política do filho único. Tá? Agora, na prática, apesar de todas as barbaridades que foram praticadas, o efeito ali funcionou, né? Nessa condição específica. Então isso é a prova que o Malthus estava correto. Não, é a prova que um Estado pode controlar a vida das pessoas ao nível fundamental. Isso é a prova, não a prova de Malthus. Né? Até porque hoje, por exemplo, a política do filho único foi eliminada. Por quê? Porque a condição econômica e social do povo chinês, de uma forma geral, melhorou muito. E hoje o governo chinês observa o quê? Que não precisa, né, controlar mais as crianças, não precisa mais controlar as pessoas para ver quantos filhos eles vão ter. Né? Inclusive porque eles já estavam chegando a um estado, né, em que eles estavam observando que se continuar assim, eles podem acabar sofrendo impactos como a questão lá da Europa. Né? E claro, muito mais distante da realidade da Europa, porque eles são 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Mas na prática, o que a gente tem hoje é uma situação em que, dentro de alguns anos, a Índia vai superar, dentro de alguns anos aqui, ano que vem, daqui 2, 3 anos, a Índia vai superar a China como o país mais populoso do mundo. Porque apesar da Índia, né, paradinha estratégica para beber água, então eu posso cortar aqui, apesar da Índia também ter vários programas de controle familiar e coisa e tal, a Índia é um país, né, muito rural, né, e aí no campo a consequência de você ter filhos, muitos filhos no campo, é bem menor do que você ter na cidade. Né? Outra questão também é cultural, ou seja, culturalmente na Índia a ideia de você ter muitos filhos é sinônimo de prosperidade. Tá? E o fato da Índia não ser uma ditadura, é uma democracia. Então eles podem até incentivar, criar programas de métodos contraceptivos, eles podem fazer programas de planejamento familiar, mas na prática a absorção desses programas é muito baixa. Então, na prática, a Índia tem hoje, em média, 75 mil novos, né, nascimentos por dia. Então, por dia, a Índia tem, em média, 75 mil novas pessoas, né, quase 2 Páduas, né, por dia. Então, imagina realmente a pressão que isso leva sobre a infraestrutura do país. Porque aí, gente, é uma coisa, ninguém está negando que um crescimento absurdo da população gera uma consequência. Isso não é, isso é inegável. Nem os reformistas falam isso. Né? Eles falam da importância de controle, né, de você ter um crescimento sustentável da população. O que diferencia basicamente os malthusianos da teoria reformista é a questão da culpa de quem. Né? Ou seja, se você fizer uma política de distribuição de renda, se você fizer, né, um crescimento econômico que atinja a maioria da população do mundo, a gente vai viver uma outra realidade. Tanto que, por exemplo, a maioria das perspectivas, das projeções, mostram que a população da Terra deve estagnar na casa dos 9 bilhões para 10 bilhões, né? Ali no ano de 2050. Por quê? Porque se por um lado você ainda vai ter países pobres em que a taxa vai ser muito alta, como os países africanos, que vocês veem, né, aqui, esse infográfico aqui, ó, que vão ser mais ou menos 50% da população, né, planetária. Tá? Alguns países pobres, uma meia dúzia de países, né, vão corresponder ao crescimento populacional de metade da população. Tá? O que você pode ver é que vai ter muitos países em que a população vai estar decrescendo assustadoramente. Porque são países que alcançaram um nível de desenvolvimento elevado. Tá? Então, a questão aqui não é, olha, não, deixa fazer filho a rodo, não tem problema nenhum. Não, a questão é de qual é a melhor forma de você praticar o controle.
A não ser que você seja uma China, uma ditadura ferrenha, né? Que é o que eu falei, as vantagens existem, né? Por incrível que pareça. Por exemplo, até agora mesmo a questão do coronavírus, o como a China, apesar do coronavírus, a tudo que indica, tenha surgido ali, tenha feito a passagem, né, de animal para humano na China, né, e aí não tem nada a ver com ser chinês, ou né, esses passagens acontecem em vários lugares, né, é, é, o que acontece é de que a China é um dos países que menos sofreu com o coronavírus do mundo. Né? Ou seja, o número de mortes baixíssimo. Mas por quê? Porque é uma puta de uma ditadura. Uma pessoa espirrou ali, os caras fecham a porcaria do bairro inteiro e botam o exército. E aqui, meu filho, com fecha, né? Esse negócio de, vou ali rapidinho no supermercado. Não, cara, fechou, fica todo mundo trancado. Se sair de casa, toma tiro. Né? Então, tipo assim, aí o vírus não tem para onde ir. Né? E aí ele morre ali naquela zona ali isolada. Né? Aqui, em qualquer país livre, os governos podem estimular, ou deveriam estar estimulando um isolamento social, né? Um afastamento social. Né? Agora, como as pessoas são livres para transitar, o governo não pode simplesmente prender as pessoas em casa, o que a gente acontece? O que tem acontecido? Não, eu vou só ali numa festinha, eu vou ali só rapidinho falar com um colega meu, não, vou ali na casa do fulano, pronto, e o vírus continua circulando. E o vírus continua circulando, e aí o número de leitos vão diminuindo, consequentemente, né, a saúde vai entrando em colapso, as pessoas, de uma forma geral, vão ficando com mais medo, e a economia não funciona de qualquer jeito, porque mesmo que você abra tudo, não, tem que abrir a economia para salvar a economia, as pessoas não vão nos lugares. Né? A não ser aqueles negacionistas, doidos e tal, de uma forma geral, a galera fica em casa. Né? Então, shopping, por exemplo, shopping abre aqui, eu pelo menos assim, eu posso dizer que de todo esse período de isolamento, eu fui uma vez aqui no shopping aqui de Campos aqui para comprar um presente para minha filha, né? E aí, tipo assim, lá ainda naquele período que já estava, né, estava tudo abrindo dentro de uma certa possibilidade, eu fui lá e o shopping estava extremamente vazio, ou seja, estava livre, a situação estava bem melhor do que está, por exemplo, agora, e o shopping estava vazio, porque as pessoas ainda não estavam seguras de ir. Eu mesmo fui lá correndo, né? Não fiquei rosetando pelo shopping, fui lá correndo direto, como homem geralmente gosta de ir em shopping, vai direto convicto, já sei exatamente onde que eu vou, o que eu vou comprar, e ir embora. E pronto, eu não fui mais. Então, tipo assim, o shopping está aberto esse tempo todo. Né? Então, o que acontece? Mesmo que as pessoas forcem uma abertura econômica, vamos abrir e tal, enquanto o vírus estiver circulando por aí, as pessoas não vão se sentir confortáveis o suficiente para ir nos lugares. Enquanto elas estiverem vendo pessoas que conhecem morrendo, como eu vi pessoas que eu conheci, que eu trabalhei, colegas de trabalho que eu tive morrendo dessa doença, ex-professores meus morrendo dessa doença, né? As pessoas não vão se sentir confortáveis para ir. Na China o negócio foi mais fácil. Não, ficou doentinho aqui, não, você não vai a lugar não, filho. Vai ficar aqui e não é só você não. É o bairro inteiro. Né? Então, tipo assim, uma ditadura tem as suas vantagens? Tem as suas vantagens, mas tem inúmeras desvantagens. Né? Inúmeras outras desvantagens, né? Como a falta de liberdade, a questão, né, da perseguição ideológica, de você, e é aquela questão, você pode ter uma sensação de ordem, né? Agora, uma ordem baseada no terror, né? Onde as pessoas não sabem exatamente o que elas podem fazer, o que elas podem deixar de fazer, todas as pensamentos que elas têm, as liberdades que elas têm aqui dentro da cabeça delas, né? É cerceado. Né? Assim, eu, inclusive, já que estou falando sobre essa questão, né? Deixo aqui a dica. Estou lendo agora 1984, de George Orwell, que é um livro super famoso. Eu já tinha até lido outro livro dele, A Revolução dos Bichos, mas esse eu nunca tinha lido. E realmente é excelente, porque retrata exatamente o que seria uma distopia de uma sociedade extremamente, né, ditatorial. Né? O livro do Grande Irmão, do Big Brother. Né? Eu recomendo a leitura aí de vocês. Comprem, baixem, deem uma lida, porque eu acho que vai ficar mais legal no que eu estou falando aqui. Beleza, voltando aqui então, gente. De certa forma, aqui a última teoria que ficou faltando é o ecomalthusianismo. Né? E o que é o ecomalthusianismo? Ele segue mais ou menos a mesma linha do neomalthusianismo. Né? Enquanto o neomalthusianismo culpa os países pobres pelo aumento da população, né?
E é interessante porque, como eu falei, são países pobres, realmente e efetivamente a população está crescendo absurdamente nesses países, né? E aí eles colocam a culpa ali. Não, eles são os pobres, olha só, eles estão fazendo filho a rodo e isso vai levar a um colapso ambiental, vai levar a um colapso de recursos. Então os ecomalthusianistas, eles veem ainda um agravante, porque a maioria dos países, né, pobres, eles são também países com uma rica biodiversidade, são países de zonas tropicais, né? Então eles veem o que? Eles veem um problema sério, porque é exatamente aonde essas economias, né, pobres estão, é onde está a grande biodiversidade ainda preservada no mundo, né? Agora, é engraçado, porque se você parar para pensar direitinho, tá, beleza, mas aqui ainda está preservado, o que tem de preservado aqui está preservado é porque, né, o sistema capitalista não atingiu essa região ainda, né, como atingiu os países desenvolvidos, eliminando boa parte da sua mata nativa. Né? Muitos desses países até fazem políticas de reflorestamento, coisa e tal, e eu também não estou justificando, não estou dizendo tipo assim, como eles lá destruíram a mata deles, a gente pode vir aqui destruir a nossa porque é nossa e foda-se. Não, não é isso. Né? O que eu estou falando é de que existe uma hipocrisia no discurso a partir do momento em que eles, além de terem destruído todo o ecossistema deles, agora eles querem que a região aqui preserve o seu ecossistema em detrimento, por exemplo, da economia desses países, né? Ou seja, sem fazer um contraponto, sem fazer com que esses países, né, que os mais ricos ajudem de alguma forma os países mais pobres. E pior, eles colocam, né, a população ou o nascimento das pessoas desses países como um fator determinante para a destruição desses recursos, quando não é bem por aí. Né? E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o que desmistifica um pouco tanto a ideia dos malthusianos quanto dos ecomalthusianos. Tá? Gente, somos 7 bilhões de pessoas. Né? Ou seja, nós temos um número considerável de pessoas. É gente a rodo mesmo, mais do que seria interessante a gente ter. No entanto, estamos longe o número de pessoas está longe de ser o verdadeiro problema. Por quê? Porque a gente está falando de um mundo em que tem muita gente, mas não só isso. Você tem um mundo cujo qual a economia está fundamentada no consumo. Então, a partir do momento que essa sociedade do consumo ela foi criada ali, né, na década de 30, de 40, né, você cria um sistema que, por si só, é insustentável ambientalmente falando em relação a recursos, porque ele é um sistema que se baseia em produzir cada vez mais, em consumir cada vez mais. Ou seja, não tem um limite. A ideia é você produzir cada vez mais. Só como exemplo, o PIB, por exemplo. O PIB ele é um cálculo feito sobre o PIB do ano anterior. Então, tipo assim, então o PIB 3% está bom, 4% está bom, mas não tem um teto, não tem um limite. Você tem que produzir e gerar riqueza, e essa riqueza vai desgastar os recursos, vai destruir as florestas, né, de forma ininterrupta. Né? Então, esse é um problema sério. Você juntar, você ter 7 bilhões de pessoas em si é um problema, mas ele é muito pior quando você está associando esse número de pessoas a uma sociedade pautada em consumo. E pior, com a tendência da melhoria econômica de mais pessoas, ou seja, a China, o próprio Brasil, né, o aumento do poder aquisitivo de milhões de pessoas tem inserido cada vez mais pessoas dentro dessa lógica consumista, o que tem gerado uma pressão cada vez maior sobre os recursos. Tá? Então, por exemplo, crianças africanas e a alta taxa de fecundidade na África é um dos grandes responsáveis pela crise de recursos. Quando você para e pensa que hoje uma criança nos Estados Unidos consome, em média, de forma geral,
né, o equivalente a 54 crianças na África subsaariana. 54 crianças. Né? Perde um pouco o sentido. Hoje, para o mundo e para os recursos ambientais, é muito pior uma criança nascer nos Estados Unidos do que 54 crianças na África. Né? Por quê? Porque o nível de consumo americano é altíssimo. Né? Então, assim, o ecomalthusianismo, ao culpar os pobres, né? O neomalthusianismo, ao culpar os países pobres pela crise que é bancada por um sistema baseado no consumo, cujo qual, né, os povos dos países ricos são os que mais usufruem, eles estão transferindo duplamente o problema. Né? Eles estão, primeiro, culpando os pobres, que são pobres pelo sistema desigual que é estabelecido entre os países, né? E não só isso. O problema da crise ambiental e da crise de recursos é desses pobres que não fazem uso, né, em grande parte desses recursos que são consumidos. Né? Então, como vocês podem ver aqui, né, olha só o nível. Né? Aqui tem uma anamorfose sobre produto interno bruto, que é a riqueza geral produzida pelos países do mundo. Olha aqui a África. Né? Olha a África, que vai, né, ser, dentro de alguns anos, né, responsável por 50% do crescimento da população do mundo. Né? São economias miseráveis, pequenas. E olha o tamanho, os Estados Unidos sozinho aqui tem um PIB, gera riqueza e consome, tá? Muito mais do que toda a África, toda a região central aqui da Ásia, que também é muito pobre. Você pode somar aqui também a Índia, que tem 1 bilhão de habitantes. Cabe tudo aqui dentro aqui dos Estados Unidos. Hoje, se o mundo todo consumisse como os Estados Unidos, os 300 milhões de americanos consomem, a gente ia precisar de 7 terras, né, em recursos naturais. Então, a verdade é que a gente tem que pensar antes de... como eu falei, ninguém aqui está dizendo que o crescimento populacional não é um problema que deve ser pensado. Mas, além desse problema, a gente tem que entender também que é o próprio sistema pautado no consumo, tá? Que é um sistema que em si está fadado a um fracasso de um esgotamento ambiental, né, global. Tá? E aí, aqui eu tenho, para fechar esse assunto, tá? Que fica difícil só em relação a PIB, né, a gente conseguir avaliar essa questão. Mas então, por exemplo, o consumo gera resíduos. E os resíduos, os lixos que cada país produz é reflexo do quanto as pessoas desse país estão consumindo. Então vejam vocês, hoje 44%, né, do lixo produzido do mundo é produzido naquele pequeno grupo de países, né, ali da OCDE, né, que engloba ali a Europa Ocidental, a Austrália, o Japão, os Estados Unidos, o Canadá. Então, se você junta essa população toda, essa galera, eles dão ali uma coisa de 10% da população global. Né? 10% da população global. No entanto, eles produzem metade do lixo do mundo. Né? Então, a gente pode ver que quando você joga lá, e aí a África ali, a África, né, subsaariana, que olha para os neomalthusianos, ecomalthusianos, os grandes vilões dos recursos naturais da Terra, né, eles produzem 5% do lixo global. Né? Então, assim, é claro que a gente tem que entender esse contexto e ver que o malthusianismo como um todo, lá no início, ele teve a sua virtude. Né? Os teóricos que reforçaram e requentaram essa teoria hoje em dia têm eles próprios seus argumentos. Inclusive, ao ter o êxito da China ali naquele momento, isso é um ponto a favor do malthusianismo. Né? Agora, é fato de que, de uma forma geral, se você elimina a pobreza, ou você pelo menos não elimina, mas você diminui a pobreza dessa população e você repensa uma sociedade não tão pautada no consumo, são efeitos que gerariam, né, um impacto muito maior,
né? Inclusive no controle da população do globo, né? E em relação também ao esgotamento dos recursos. Bem, galera, olha só. Então, eu vou fechando aqui. A gente já está batendo 1h30 também. Então, foi 1h30 da primeira parte da aula, 1h30 dessa segunda parte. Né? Eu não terminei, eu não terminei a parte de estrutura da população. Estou longe disso, na verdade. Mas o que eu vou fazer? Então, eu vou gravar mais uma parte, né, dessa aula de estrutura da população, mas só vou disponibilizar ela lá na semana que vem, tá? Para que vocês também não fiquem com uma sobrecarga absurda de conteúdo, né, de videoaula para assistir. Esse não é o meu intuito, tá? Então, assistam essas aulas, estudem pelo material direitinho que eu deixei lá para vocês, juntem dúvidas e na quinta-feira a gente está junto aí para a gente, né, responder as dúvidas de vocês. Gente, valeu, obrigado os guerreiros de Jedi que estão aí, né, assistindo essa aula até agora. Valeu, gente. Até a próxima.